Bolsonaro está fazendo uma aposta arriscada e também perigosa com o eleitorado evangélico. É uma estratégia baseada em uma mudança na legislação, que ainda não aconteceu, mas vai ser votada muito em breve no Senado. E é claro que essa mudança vai trazer impactos para a eleição, para a estratégia dos candidatos, principalmente de Bolsonaro. E você tem que entender um pouco dessa modificação na legislação, inclusive para fiscalizar o seu templo religioso, a sua igreja, se eles não estão cometendo nenhum tipo de irregularidade eleitoral. Então vem comigo que você vai entender tudo sobre esse assunto, mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações, vai se inscrever no canal e eu quero convidar você a ser membro. Ao clicar nesse botão azul, você pode ser membro do canal. Você vai ter acesso a 2 vídeos adicionais, no mínimo por semana, e outros conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês, ou seja, é muito barato. E vamos trazer aqui alguns números para contextualizar esse assunto e vocês vão entender a importância do eleitor evangélico para uma corrida presidencial. Porque, segundo o Datafolha de dezembro, o mais recente, 30% do eleitorado brasileiro é evangélico. Ou seja, é uma parcela muito robusta do contingente eleitoral. E todo candidato, óbvio, vai querer uma parcela desse eleitorado. O Lula vai querer, o Bolsonaro vai querer, o Sérgio Moro, o Ciro Gomes, o Janones, todos eles vão querer. Porque é impossível você ser eleito presidente da República sem um apoio ou sem votos consideráveis desse nicho eleitoral. E hoje há uma divisão entre o Lula e o Bolsonaro na preferência dos evangélicos. Só que a campanha do Bolsonaro aposta alto no voto dos evangélicos. Eles acreditam que eles vão vencer disparado o Lula nessa parcela do eleitorado. E as estratégias, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, são estratégias diferentes para esse eleitor. Enquanto o Lula quer conquistar diretamente o fiel evangélico, o cidadão evangélico, o Bolsonaro ele quer primeiro fidelizar os líderes evangélicos ou os líderes religiosos para que os líderes religiosos atuem como se fossem cabos eleitorais dele perante o seu rebanho, perante o seu pastoreio. E para isso, há uma mudança na legislação que pode beneficiar a estratégia do Bolsonaro, mas ainda é uma estratégia arriscada. Já foi aprovada na Câmara dos Deputados e vai ser também votada no Senado a liberação, podemos colocar assim, de campanhas eleitorais dentro de igrejas e templos evangélicos. E como seria essa liberação da campanha eleitoral? Os pastores e padres poderiam ter uma liberdade muito maior para falar sobre política e também para falar sobre candidatos durante os cultos religiosos. Não vai ser permitido pedir voto. Vote nesse fulano, vote em mim. Isso é proibido mesmo com essa mudança na legislação. E o objetivo dessa modificação é evitar qualquer tipo de punição, vinda principalmente do TSE, por abusos cometidos por padres, pastores, no âmbito eleitoral, como quase aconteceu no passado pelo ministro Edson Fachin. Então essa legislação encerraria qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de prerrogativa para punir um líder religioso que estava ali no seu templo, no seu culto e acabou comentando de política tentando direcionar para candidato A ou candidato B os seus fiéis. E o Bolsonaro aposta nisso, porque com essa mudança ele vai poder colocar com muito mais facilidade a sua estratégia de convencimento do eleitor evangélico pelos líderes religiosos, pelos pastores. Principalmente, né? Porque nós não estamos falando dos católicos nesse vídeo, mas só dos evangélicos, que são 30% do eleitor, e é um eleitorado que o Bolsonaro ele aposta demais. Só que essa é uma aposta alta. Uma aposta alta pelo seguinte: os evangélicos, eles são muito homogêneos. Ou seja, tem pessoas ali que estão preocupadas com os valores? Tem, claro que tem. Só que não são todos. Muitos estão interessados em outras questões e não somente os valores. E temos sempre que lembrar que os que mais estão sofrendo com essa crise humanitária, sanitária e econômica são os mais pobres. E muitos eleitores evangélicos são das classes D e E da população. São esses que perderam seus entes queridos, são esses que estão sem emprego, são esses que estão pegando comida do lixo, são esses que estão pegando esmola para poder continuar se alimentando.
que perderam os empregos, que foram pressionados pela inflação. E essa é a grande questão. Ah, valores são importantes? São importantes, mas existem muitos outros componentes que dificultam essa aproximação do Bolsonaro com esse eleitor. E esse eleitor sabe, lembra de como foram os governos Lula. Comiam, se alimentavam. E essa é, de novo, o mote de campanha do Lula. O Lula tem dois motes, né? Principalmente um mote que é colocar o pobre de novo no mercado. O mercado, não o mercado de trabalho, mas colocar o pobre de novo para consumir. Então isso traz uma certa esperança, isso traz uma ligação forte com o passado, que era um passado melhor do que é hoje. Para todo mundo, né? Pelo menos para a maioria do nosso país, esses últimos anos foi muito ruim. Perdemos pessoas, tivemos problema de desemprego, ficamos confinados em casa. E aí há uma outra questão ainda envolvendo o Bolsonaro, que é a disputa das lideranças evangélicas para a sucessão da liderança da bancada da Bíblia. Há uma disputa. Bolsonaro ainda não está envolvido diretamente, mas nós temos dois grupos. Um desses é o grupo do Silas Malafaia. Quem que vai ser o novo líder da bancada da Bíblia? Não temos ainda. Isso pode, claro, acabar afetando a estratégia de Bolsonaro, que é uma estratégia com as lideranças evangélicas. Fora que o vice do Bolsonaro vai ser um militar. Havia a possibilidade desse vice ser um evangélico. Como que as igrejas evangélicas, ou os líderes evangélicos, vão reagir a tudo isso? São questões que precisam ser verificadas nos próximos tempos. Se baseiam nessa aprovação da legislação, não sei como o Senado vai se portar com relação a isso. Não sei se o PSD do Gilberto Kassab, que tem poder para infernizar a vida do Bolsonaro no Senado, vai se opor a isso, porque no médio prazo essa legislação beneficiaria muitas pessoas, muitos políticos, inclusive políticos do PSD. Então esse é todo o imbróglio e a aposta que Bolsonaro está fazendo. E nós temos que lembrar que uma das coisas que beneficiou a campanha de Bolsonaro em 2018 foi justamente a presença de um templo religioso, de um templo evangélico em cada cidade. Bolsonaro ele não tinha uma capilaridade regional em 2018. Nós sabíamos disso, ele não tinha prefeituras, não tinha vereadores, mas toda cidade tem um templo religioso. E esse templo religioso ele pode ser usado como um palanque para que o Bolsonaro chegue, para que a palavra do Bolsonaro acabe chegando até o eleitor. Vamos ver se isso vai dar certo. É uma aposta arriscada, porque Bolsonaro ele pode somente acreditar que utilizar os líderes religiosos será o suficiente para trazer o eleitor evangélico, mas, na verdade, muitos querem melhora nas condições de vida, uma redução na inflação, redução do preço dos combustíveis e eles querem voltar a comer bem. E isso com Bolsonaro estamos vendo que não está dando certo. Mas vamos ver. Se você entendeu esse ponto, deixa aqui nos comentários. É algo que você tem que ficar atento para as próximas semanas, os próximos meses, porque vai envolver, claro, a estratégia dos candidatos. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @ProfiléuOficial.